Em cumprimento à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o requerimento de criação da CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, esse requerimento deve ser lido nesta terça-feira no plenário do Senado. No mesmo dia, ontem, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, deve apresentar um novo pedido de CPI. Ele já tem 36 assinaturas para investigar, além da possível omissão do governo federal no enfrentamento à pandemia, também a situação em governos estaduais e também nas prefeituras. Esse é o pedido do senador Eduardo Girão, essas duas CPIs, esses dois pedidos em pauta lá, portanto, no Senado. O pedido defende que o desvio de recursos públicos revelado pela Polícia Federal nos governos estaduais e municipais também seja alvo de uma comissão parlamentar de inquérito. É para falar sobre esse assunto, essas possíveis investigações, é que a gente recebe a partir de agora aqui no Sinal Aberto o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Senador, obrigado pelo contato com a gente em áudio e vídeo. Bom dia. Senador Vanderlan Cardoso em contato com a gente, está nos ouvindo, imagino. O microfone do senhor está desligado aí, tá sem o som, senador. Então retoma o som aí, por favor. Isso. Bom dia, Vanderlan. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide. O áudio está muito ruim, muita chiadeira, Rubens. Melhorou agora, Vanderlan? Melhorou, agora melhorou. Bom dia. Bom, então é isso. A chiadeira era o ambiental da Cileide, e aí você, por enquanto, está sem som, Cileide. Na pergunta você volta o som. Senador, qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse posicionamento que o Senado tem de dar? Que CPI vai ser criada? Para investigar o governo federal ou para investigar governo federal, estados e municípios? O que parece ser muita coisa para uma CPI só, Vanderlan? Bem, Rubens, bom dia novamente, bom dia, Cileide, bom dia aos ouvintes da Rádio Sagres. Olha, ontem foi já protocolado a do senador Girão, com o mesmo número de assinaturas. Hoje, na decisão, na reunião de líderes, o presidente Pacheco vai ouvir todos e vai tomar a decisão qual das CPIs que vai abrir, a que veio do Supremo ou a do Senado Federal. De qualquer maneira, Rubens, eu acho que qualquer uma das duas que abrir nesse momento é um momento muito inoportuno, devido às discussões e às atenções que tem que ser, a meu modo de ver, tem que ser voltado para as vacinas, para o momento difícil que o país está passando. E a minha preocupação é que desvie muito o foco nessa CPI, em vez de concentrar esses esforços para aquisição de vacinas e avaliar e até mesmo aprovar alguns projetos que tem aí no Senado e na Câmara, que são importantes para vacinar a nossa população. Cileide, retoma seu som para perguntar aqui ao senador Vanderlan Cardoso, conosco o senador do PSD aqui de Goiás, sobre CPI da Covid. Cileide. O senhor disse que... primeiro, bom dia. O senhor disse que a CPI do Girão é a CPI do Senado e a outra CPI é do STF. Ela não é uma CPI, a primeira do Senado, já que foi proposta pelo senador Randolph e teve assinatura de outros 30 e poucos colegas seus? Sim, as duas, Cileide, partiu do Senado Federal. Uma, a que foi pedido pelo Randolfo, ela pede para que seja feita apuração com relação ao governo federal, a missão do governo federal. A outra, que é do senador Girão, pede que inclua estados e municípios. Mas eu creio que as duas hoje, elas vão atender, já que o senador Alessandro Vieira também entrou com um pedido para que fosse incluída aí estados e municípios também na que foi determinado pelo STF. Senador, o senhor não assinou a CPI do Randolph e assinou a CPI agora do Girão. Por quê? Cileide, a primeira que foi pedida, eu vi muito
a questão política nela, né? Interesse político nessa CPI, já que foi pedido somente para se investigar o governo federal. Já do Girão, não. Embora eu sou o contrário nesse momento que se instale CPI, mas ela foi um pouco mais ampla, né? Pegando também as prefeituras, os municípios e os estados. O ano passado, Cileide, teve uma farra muito grande, com muito recurso que veio, federal que veio para estados e municípios. Somente a Polícia Federal, se eu não me engano, aí são quase 100 ações que teve em cima de desvios de verba entre estados e municípios. Essa CPI é uma criação do presidente da República, né? Ele que batalhou para que fosse feita essa segunda CPI aí, para investigar estados e municípios, e há inclusive uma dúvida se o Congresso Nacional pode investigar estados, e caberia às assembleias legislativas. O senhor assinou essa CPI a pedido aí do presidente da República? Não, Cileide, não foi a pedido do presidente. Se você for olhar os nomes dos que assinaram, tanto na primeira como na segunda, tem muitos nomes aí, até mesmo de oposição na segunda. Álvaro Dias, o próprio Alessandro Vieira, o Regufe, são senadores que, se não for de oposição, alguns são independentes. Tem uma posição independente. Então, não é questão de ser essa da oposição ou da situação que vem assinar. Essa segunda, como eu disse, Cileide, embora não concorde que seja o momento, mas eu achei mais justo também estender a estados e municípios, já que tem muita verba federal. Aliás, a verba foi só quase federal para o combate à Covid, né? Para recursos para estados e municípios. Senador, muita gente como o senhor, né, fala que não é a hora de fazer essa investigação, que é a hora de votar e tratar dos assuntos da Covid, mas ontem o presidente parou tudo com aquela conversa dele, com o áudio daquela conversa dele com o presidente, criou uma crise, foi um dia de instabilidade por conta da fala do presidente da República, inclusive chamando um colega seu, tratando um colega seu, senador, com termos chulos, né? Termos que não deveriam sair da boca de um presidente da República. Primeiro, o que o senhor achou da forma, né? Qual a sua opinião sobre a forma que o presidente da República tratou um colega senador seu, ameaçando de bater nele, como se faz com o menino em porta de escola? E dois, o presidente da República é um fator de instabilidade, como a gente viu ontem, mais até do que uma CPI? Cileide, eu não concordo de forma alguma. O senador Randolfo Rodrigues é um senador atuante, é um dos senadores que ali, entre seus pares, né, todos nós temos uma simpatia, e eu posso até dizer um certo orgulho de tê-lo ali no Senado Federal, uma pessoa que tem respeito de todos, atuante, certo? Então, não concordo em hipótese alguma, como você mesmo disse, desses termos chulos se dirigindo a um senador da República. Tem que haver mais respeito, certo? Com relação, Cileide, às gravações que teve, que foi divulgado, eu acho que o presidente, ele conhece muito bem o senador que o gravou, que é comum ele fazer isso. Então, se ele já sabia, ele sabia que ia ser divulgado. Então, se ele quis mandar recado para alguém, o recado chegou, e chegou pela pessoa certa, que grava todos, como ele mesmo disse, e não tem escrúpulo nenhum, certo? Tanto é que tem a desconfiança de todos os seus pares. Pois é, ainda sobre esse assunto, senador, das investigações, né, da CPI, o senhor acha que concorda com o presidente de que precisa se investigar os ministros do STF, que precisa se ter impeachment de ministro do STF? Cileide, eu não concordo, Cileide. Tanto é que eu não assinei impeachment, CPI de lava-toga,
Eu não assinei nada disso porque eu não concordo, a não ser que haja fatos muito relevantes que precisam ser investigados e é atribuição CPI do Congresso Nacional, Câmara ou Senado. Mas eu não concordo com essa forma de esses embates da forma que está sendo feita pelos poderes, né? Essa briga, essa queda de braço entre Executivo, STF, ou seja, o Judiciário, ela é ruim. Nós precisamos de equilíbrio na União, né, no Estado. Equilíbrio e união. Não vejo, Cileide, que o país vai ganhar alguma coisa, primeiro, com a CPI nesse momento. Até mesmo, Cileide, eu não sou de ficar usando, vocês me conhecem, os meios de comunicação, redes sociais, porque o momento agora está todo mundo prestando atenção, ficar jogando para a plateia, né? Eu acho que todos têm que estar atentos com relação à CPI. Não tem como realizar uma CPI virtual. A CPI das fake news foi suspensa pelo momento. Como é que se vai fazer uma CPI com essa amplitude toda virtual? Então eu vejo no momento inoportuno. Pode ser, Cileide, aí eu concordo que tem que se apurar as responsabilidades, mas vamos avançar um pouco mais, vacinar mais a nossa população. Eu procuro sempre fazer, Cileide, uma pauta positiva para o nosso Estado e para o nosso país. Tanto é que apresentei um projeto de lei para que empresas de direito público e privado possam adquirir vacina para vacinar os seus colaboradores e seus trabalhadores. Eu não fico em holofotes, em hipótese alguma, Cileide. Eu acho que o momento é difícil, nós temos que buscar e ajudar o Estado, os municípios, com respiradores, buscando verbas, tentando viabilizar, unindo forças para trazermos vacinas para o nosso país, Cileide. É isso que eu penso. Essa CPI, embora é atribuição do Congresso Nacional, eu não vejo o país ganhar alguma coisa com essa CPI, com essas gravações, gravando o presidente, gravando palavras ao Léo, isso não, frases de efeito, Cileide, eu não acho que isso vai resolver a agonia que o nosso país está passando, a população está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Senador, o senhor falou que acha que os estados precisam ser investigados, afinal eles receberam aí milhões de reais, bilhões de reais do governo federal. O senhor acha que Goiás precisa ser investigado, o governo de Ronaldo Caiado precisa ser investigado pelo uso desses recursos também? Cileide, nós não vimos aqui nenhum escândalo, nenhuma denúncia de superfaturamento ou de desvio disso ou daquilo. Mas se tiver, tem que ser investigado. Tenho certeza que o governador vai ser o primeiro a concordar com isso, né? As aplicações dos recursos que vieram, nós vimos aí Goiás que tinha praticamente multiplicou aí por 5 ou 10 vezes, eu não tenho esses números exatos aqui, o número de UTIs, abriu pelo estado inteiro leitos de UTIs para Covid. Então, o governo do estado, o governador, tem feito um bom trabalho com relação ao combate à Covid. Bom, mudando de assunto, senador, não podia deixar de tocar nesse assunto com você, com o senhor, que é a Prefeitura de Goiânia. A gente viu aí que a aliança com o MDB durou muito pouco, né? Não chegou nem a 3 meses. O Republicanos Nacional assumiu aí a gestão da Prefeitura de Goiânia, fez uma concertação aí na equipe de secretariados, mandou para Goiânia o presidente do Diretório Regional, Vanderlei Tavares, que é o cara que está coordenando aí as mudanças, e isso levou o MDB a desembarcar do governo e ficou agora um novo modelo de gestão, que é o que eu estou chamando de parlamentarismo municipal, né, que a prefeitura buscou apoio
da maioria dos vereadores, levou os vereadores para dentro da prefeitura e agora quem está tocando a gestão de Goiânia o Republicanos e a Câmara de Goiânia. Como é que o senhor acompanhou todo esse processo e qual é a sua opinião sobre o que aconteceu aqui? Cileide, em primeiro lugar, Cileide, para mim a eleição de Goiânia, ela foi muito traumática, porque eu não podia falar nada, era mal interpretado, falas minhas foram editadas, inclusive o programa aí com vocês, pelo meu adversário, usando de um mau caratismo muito grande. Então, para mim, a eleição de Goiânia, essa eleição de Goiânia, última, foi uma fraude do início até a posse, certo? Agora, com relação à questão administrativa, Cileide, o MDB, eu creio que eles não são tão infantis, Cileide, de achar que o vice-prefeito que assumiu com a morte do Maguito Vilela, certo? Do Maguito Vilela, eles fossem mandar e ter aí o primeiro escalão todo. O prefeito quer ter a cara da administração dele. Então, ele foi buscar no seu conhecimento político, e seu conhecimento político é dentro do Republicanos, que é o seu partido, até mesmo dentro da igreja que ele faz parte. Então, ele foi buscar essas pessoas. Com isso, houve aí também, para ter apoio político, Cileide, houve aí uma verdadeira distribuição de cargos para os vereadores e secretarias e cargos, virou uma verdadeira feira, né, com banquinhas para todo lado. Cada um tem sua banquinha, seu nicho, e vida que segue, né? E a população está aí padecendo com obras paradas, com comércio fecha hoje, amanhã já muda. É uma confusão, né, generalizada. Então, eu vejo dessa forma. Não tinha como dar certo, Cileide. Nem a campanha, certo? O combinado de campanha, nem pós-campanha, não tinha como dar certo. Isso aí começa errado, termina errado. E terminou dessa forma aí. Qual que é a previsão que o senhor faz aí para os 4 anos da gestão agora? Primeiro, Cileide, eu acredito que Ministério Público, essas ações que estão correndo aí, que essa eleição ela tem tudo para ser cancelada pela forma que ela foi feita, pela posse que foi dada. Talvez ela não complete esses 4 anos, certo? Agora, eu torço para que Goiânia não tenha prejuízo mais do que já está tendo, Cileide. Goiânia não merece essa confusão toda. Esse é meu pensamento, Cileide. O senhor está falando da ação que foi proposta pelo ex-vereador Paulo Dyer. O senhor pensa em participar de alguma forma dessa ação, de apoiar essa ação? Cileide, eu, pessoa física, não, mas o partido, sim. O partido deve entrar na ação. Vou estar discutindo isso aí com o presidente Vilmar e o metropolitano si mesmo. E de que forma que seria isso? Ainda está se discutindo, Cileide. Vocês vão decidir essa semana ainda? Essa semana decide. Rubens. Vanderlan, sobre Goiânia, rapidinho, só uma observação, assim, eu entendo a argumentação que o senhor faz sobre possível fraude na campanha, mas quando o senhor faz esse discurso, o senhor não acaba retomando os problemas que o senhor também teve naquela campanha? Porque, querendo ou não, o senhor perdeu uma eleição disputando contra um candidato que nem aqui estava, disputando contra o vice, enfim, também não houve, além desse problema em relação à saúde do Maguito e a ausência dele, mas também não houve falhas do senhor mesmo, da campanha do senhor, enfim, de organização. E nós falamos sobre isso bastante durante a eleição, conversamos com o senhor, enfim, com coordenadores de campanha, a gente fez aquela cobertura de campanha que a gente sabe como funciona, né? A gente conversa sobre os rumos que a campanha toma,
programa e mesmo durante a campanha alguns erros chegaram a ser admitidos pelo senhor, por coordenadores, enfim. Isso não acaba também o senhor não acaba tentando diminuir a influência dos erros próprios que o senhor, enfim, a campanha teve diante de um candidato que nem aqui estava? A campanha do senhor também não poderia ter tido um rendimento melhor naquela eleição? Ô Rubens, eleição, uma campanha se faz com erros e acertos. Se eu falar para você que nossa campanha só foi de acertos, né, eu estaria mentindo, tentando enganar. Não, ela teve erros, sim. Quando eu me refiro à fraude, Rubens, porque às vezes que nós tentamos dizer o candidato Maguito Vilela não tem condições de disputar a eleição porque ele está em estado grave, entubado em hospital, não sabe o que está ocorrendo, não participa, não tem como estar participando da eleição, e isso daí nós falamos. Só que nós éramos mal interpretados e grande parte da mídia da capital levava por outro lado, Rubens, certo? Então chegou o momento que tudo que falava, certo? Vocês mesmos aí foram vítimas, Rubens. Você e a Cileide, o programa de vocês na entrevista que eu dei. Houve 6 cortes. Sim, é verdade. Na entrevista, certo? E foi colocado em horário eleitoral sem a anuência de vocês, certo? Então me refiro a isso. A fraude que houve na eleição foi nesse sentido. O candidato sem condições, sem saber o que estava acontecendo, poderia ter sido trocado, até mesmo pelo seu filho, que quis ser prefeito agora, no lugar do Rogério. Então, poderia ter sido trocado o candidato e eles optaram por não trocar. E levou a farsa até culminar no que deu aí, né? O desfecho, todo mundo sabe. Senador Vanderlan Cardoso, conversando conosco aqui no Sagres, Sinal Aberto. Senador, obrigado pelo contato com a gente. Bom dia, bom trabalho aí. Bom dia, Rubens, Cileide, bom dia a todos os ouvintes. Um abraço, obrigado. Obrigado aqui pela entrevista. Bom dia, senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Destaques a íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.